Olá, meu nome é Miguel Astropaulo, eu sou quiropraxista, sou bacharel em quiropraxia pela Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo, no ano de 2005, e também sou certificado na técnica Chiropractic Biophysics, título que tirei nos Estados Unidos no ano de 2015. Você consegue imaginar em se levantar e não sentir dor? Fazer uma atividade física, realizar a sua tarefa do seu dia a dia, seja lavar uma louça, passar uma vassoura na sua casa, sem que isso te gere dor ou desconforto? Que você possa praticar uma atividade física, realizar o esporte que você gosta, sem que isso te limite ou que te gere algum tipo de complicação ou dor. Em vez de você acordar dolorido, com rigidez, sentindo pouca mobilidade, cada vez que você vai fazer uma atividade física, isso começa a te limitar. Então, com isso, pouco a pouco, você acaba deixando de fazer uma atividade física que você gosta, deixa de realizar o seu trabalho com a mesma excelência que você fazia antes, porque você não consegue se concentrar, você não consegue manter determinadas posturas por certo tempo, sem que isso te prejudique, sem que isso te gere dor. Muitas vezes a gente não percebe, mas a gente vai desenvolvendo certos problemas na nossa coluna ou no nosso corpo e isso vão aumentando gradativamente. Uma dor leve que aparece de vez em quando, depois essa dor ela começa a ficar mais frequente, mais intensa. Então, para evitar essa dor, a gente vai deixando de realizar certa atividade, a gente vai deixando de praticar o esporte que a gente gosta, sempre evitando de ter dor. Nós não percebemos, mas isso vai gerando cada vez mais limitações. No início, muitas vezes a gente recorre a medicamentos, analgésicos, anti-inflamatórios, e no início você toma um medicamento, a sua dor desaparece e você consegue realizar aquela atividade. Mas com o tempo a gente vai percebendo que as doses dos medicamentos elas vão aumentando cada vez mais e a duração dos efeitos vão ficando cada vez menores, até chegar um momento onde os sintomas eles já não passam mais com os medicamentos. Então a gente não repara, mas isso vai acabando com a nossa qualidade de vida. A gente vai deixando de realizar atividades. Muitas vezes as pessoas convidam a gente para fazer uma atividade ou para passear, ou de repente alguém pede até uma ajuda para fazer uma mudança de um móvel de lugar, levantar um peso. E a gente não pode aceitar essas coisas porque cada vez que a gente exige um pouquinho mais do nosso corpo, a gente passa a ter dor, dor intensa e dor duradoura. É chato isso e muitas vezes as pessoas acabam perdendo um pouco do contato social, deixa de ter uma vida social por conta disso e até mesmo os familiares às vezes ficam um pouco chateados porque essas pessoas com dores crônicas muitas vezes não têm nem muito humor, porque de tanto tempo você sofrendo com um problema, buscando solução, indo de médico em médico, fazendo exames, e nada que consiga resolver esse problema de dor nas costas, realmente é algo que, além de mexer com o nosso físico, também acaba mexendo com a nossa parte emocional. É, Apesar de tudo isso, eu vou falar agora para vocês sobre a quiropraxia. A quiropraxia ela é uma profissão que ela surgiu nos Estados Unidos nos anos, no final de 1890, mais precisamente ali por 1895. Foi um canadense chamado David Palmer e, através de alguns ajustes articulares, ele percebeu que, além dele melhorar as dores de um determinado paciente, ele começou a perceber que outras alterações começaram a aparecer, como, por exemplo, a melhora de um problema auditivo. Esse paciente, ele, além de ter as dores no pescoço, dores de cabeça, ele também tinha um determinado déficit auditivo, ali um zumbido, que depois de corrigir a mecânica articular, esse problema desapareceu.
Então, hoje, a quiropraxia ela está estabelecida em mais de 70 países. Cada país tem a sua associação nacional. Essa associação nacional ela é parte de uma federação mundial, que é o World Federation of Chiropractic, que é parte da Organização Mundial da Saúde. A Federação Mundial de Quiropraxia ela tem uma cadeira na Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde reconhece e recomenda o tratamento quiroprático como atendimento primário pelos seus resultados e principalmente por não utilizar medicamentos ou cirurgia no seu tratamento. Eu particularmente conheci a quiropraxia no final dos anos 90, numa situação que minha mãe estava descendo uma escada, ela escorregou e caiu sentada. Ela se levantou e continuou ali se movendo, e aí cada dia que ia passando as dores foram aumentando até chegar a um ponto que ela tinha muita dificuldade para se sentar, para se levantar e as dores intensas. Então minha mãe começou a recorrer a médicos, ia ao médico, fazia uma radiografia, eles diziam que não tinha nenhuma fratura, passava um medicamento. E aí ela tomava o medicamento, essa dor ela desaparecia por um tempo e a hora que passava o efeito, as dores voltavam de novo. Então isso foi durante um tempo e minha mãe foi ficando cada vez mais limitada. Até chegar a um ponto que uma irmã da minha mãe, uma tia, comentou que conhecia um quiropraxista em São Paulo e que ele poderia ajudá-la. Então minha mãe foi até esse quiropraxista, contou a história dela, explicou o que havia acontecido. Esse quiropraxista, depois de conversar e examinar minha mãe, explicou que o que aconteceu foi que quando ela caiu, ela acabou mexendo a articulação sacroiliaca, isso gerou um desalinhamento na coluna dela e as dores eram provenientes desses desalinhamentos mecânicos causados por esse tombo que ela levou. Então esse quiropraxista deitou a minha mãe na maca e fez um movimento corretivo, que nós chamamos de ajuste articular. Aquilo não foi doloroso, sem entender muito bem minha mãe levantou, foi algo relativamente rápido e nós fomos embora. Ela achava que aquilo não poderia ser algo que pudesse efetivamente resolver o problema dela. Porém, quando nós chegamos em casa, ela desceu do carro para abrir o portão e ela percebeu que a dor que ela sentia nas costas já não tinha mais a mesma intensidade e ela percebeu que os movimentos dela estavam mais fáceis. Então, essas visitas, elas se repetiram durante um determinado tempo, até que o problema da minha mãe simplesmente desapareceu. Eu achei isso muito curioso, porque o tratamento foi feito sem medicamento, era algo que estava se cronificando, depois de muitas visitas e muitos exames através dos médicos, então eu me interessei pela quiropraxia. Então, no Brasil, a quiropraxia começou no ano 2000, em duas universidades, na Embi Morumbi, em São Paulo, e na Fevale, no Rio Grande do Sul. Eu ingressei na segunda turma da Universidade de Embi Morumbi no ano de 2001. E depois de 4 anos e meio, 9 semestres, eu me formei em quiropraxia. Sou um quiropraxista graduado, então, desde 2005. Para mim é muito gratificante poder ajudar as pessoas que vêm sofrendo por problemas durante muitos anos, sem uso de medicamento ou cirurgia. E mesmo problemas relativamente complicados. Obviamente que em alguns casos é necessário cirurgia, porém, nas avaliações que nós fazemos, nós podemos observar se esse é um caso que efetivamente precisa de um encaminhamento para cirurgia ou há tempo para se tentar um tratamento não invasivo. A quiropraxia ela é uma ferramenta muito importante, utilizada por muitas pessoas. Eu estou aí ao longo de uma década e meia, um pouco mais de uma década e meia, ajudando milhares de pessoas a mudar a sua qualidade de vida. Uma coisa que é muito importante saber é que a quiropraxia ela ainda não é regulamentada no Brasil. Então hoje nós vemos muitos curiosos dizendo aplicar a quiropraxia. As pessoas acham que dar um estralo na coluna é quiropraxia, porém a quiropraxia é muito mais complexa do que isso. É necessário muitas horas de estudo. O meu curso ele foi um curso que ele teve mais de 5.000 horas. Nós estudamos anatomia, fisiologia, patologia, diagnóstico diferencial, exames de imagem.
exames complementares. É um curso efetivamente completo, ok? Isso permite a gente poder atender e ajudar as pessoas da melhor maneira possível. O meu propósito como quiropraxista é poder ajudar pessoas que, assim como a minha mãe, sofreram durante muito tempo sem encontrar uma solução, peregrinando de médico em médico, realizando exames sem encontrar uma solução. Se você sofre de dor de cabeça, enxaqueca, dor nas costas, lombalgias, hérnia de disco, ciática, formigamento e adormecimento em braços e pernas, saiba que esses problemas são de origem mecânica. E um problema mecânico depende de uma solução mecânica. Conheça a quiropraxia e descubra como ela pode transformar a sua vida. Consulte o nosso Instagram, nos stories. Lá existem vários vídeos onde eu falo sobre o nosso método de avaliação, eu falo sobre lombalgias, sobre hérnias de disco. Se você precisa de uma ajuda, envie uma mensagem em privado para a gente. Nós faremos uma condição muito especial para você conhecer o tratamento quiroprático. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final e até o próximo.